Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Aqui a gente fala sobre experiência, atendimento do cliente, sempre com grandes convidados. E hoje, convidado super especial, Lucas André, que é o CEO e um dos fundadores do Grupo Fast. Inclusive, né, o tênis, que agora é um esporte que eu mais gosto de praticar, você tem, né, a maior rede do mundo. Então, obrigado primeiramente pela presença e já conta, né, dessa sua rede e o tanto que vocês estão conseguindo crescer. Obrigado, Bruno, pelo convite. Já obrigado por já ter determinado que a meta já foi feita, né? A gente tinha uma meta, inclusive, de ser a maior rede de academia de tênis do mundo até 2028. Mas as coisas estão mais rápidas até do que a gente planejou e vamos terminar o ano que vem de unidades implementadas já como a maior do mundo. Que legal. Nascida aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas uma empresa que já nasceu com mindset global. A gente começou há 7 anos, com uma unidade no Belvedere, pilotamos, aprendemos, abrimos uma segunda, uma terceira, uma quarta unidade, e depois a gente se associou a 300 para poder fazer a escalada. Então hoje, números atuais, provavelmente quem estiver assistindo aí vai Já mudou? Já mudou, mas números atuais hoje são 71 unidades, sendo que a gente tem 20 em operação, pode ser que eu erro, 19 ou 20 em operação, vai inaugurar uma sábado agora, e 51 em onboard, em construção, procurando ponto, e a gente tem crescido numa média de 10 a 15 meses. Muito bom. Por isso, como a gente está agora em maio, quem assistir para cima, nós provavelmente já estamos falando liberando 100 unidades Brasil. Com overview, com projetos de entrada já em andamento em Portugal e Argentina. Que legal, parabéns, né, por essa expansão. E uma coisa muito interessante, né, Lucas, que a gente estava até discutindo agora há pouco, é uma expansão com consciência e com estrutura, né? Então, a gente já viu muita rede de franquia crescer rapidamente e fechar quase todas as unidades por não ter um plano estruturado, por várias falhas. E no caso de vocês, né, você até foi muito cauteloso ao buscar, né, uma parceria e depois começar esse crescimento, né? É assim, primeira coisa para construir um prédio é fazer o projeto e o alicerce depois, né? Você subir um arranha-céu. Então a gente hoje, o Grupo Fast, ele é composto por 5 empresas que se retroalimentam em prol de um objetivo comum. Começou com a Fast Tênis. Depois a gente precisava de um software de gestão integrado, com meio de pagamento, com experiência do cliente. Legal. E não encontramos nada no mercado que satisfazia as nossas intenções. Criamos a PlayFast. PlayFast é a plataforma, uma plataforma digital de gestão de quadra esportiva. Legal, eu já baixei, viu? Já baixou? É, muito legal. Legal. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma aula na Fast Tênis, ele só designa pessoas do seu nível. Você consegue ver agendas com pessoas do mesmo nível que você. É a tecnologia, não pela tecnologia, a tecnologia focada na experiência do cliente. Muito legal. Eu achei isso sensacional no tênis, né? Que você vai jogar qualquer outro esporte, você fica assim, qual que é o nível da pessoa? Vai valer a pena eu jogar com ela ou não? E no tênis, né, vocês criaram essa questão das classes, né? Então eu consigo te perguntar, igual que a gente falou, qual que é a sua classe? Então dá jogo. Vamos combinar e vamos marcar. E você trouxe isso ainda para a experiência do aplicativo, né? Exatamente. Então, quando, por exemplo, você vai fazer uma aula amanhã, você tem um crédito que é procurar um horário. Quando você clica na data, ele só exibe as quadras e os horários com pessoas do seu nível. Muito legal. Por quê? Para garantir a sua experiência, a experiência de quem vai estar lá com você. Então, a PlayFast hoje, ela, inclusive, a gente vende para outros mercados que não seja tênis. Tem muita empresa de beach tênis usando, legal, de paddle, de pickleball, enfim, de futevôlei. Tem também a Do4U. A Do4U é super legal, que é uma empresa de apoio ao franqueado. Então, o franqueado que não quer encontrar ponto comercial, a Do4U faz para ele. Que legal. Ao invés de ele encontrar o ponto e enviar para aprovação da franqueadora, a Do4U manda para ele os pontos já aprovados pela franqueadora que estejam dentro do plano de negócio dele. Legal. Faz o projeto arquitetônico para ele, contrata até os funcionários para ele. Então a gente percebeu que muitos franqueados não sabiam como fazer. E tem aqueles que querem aprender a fazer, e tá tudo certo, é papel da franqueadora ensinar a fazer, mas aqueles que de repente não tem muito tempo e falam assim, poxa, contrata um professor de tênis para mim. Ok, a gente inverte, a gente já manda o professor para ele aprovar, mas a franqueadora já aprovou. Que legal. A Plug Marketing, que eu arrisco a dizer,
arrisco dizer, não tenho certeza, que é a única agência de marketing do mundo especializada em rantear possíveis tenistas. Que legal. Então a gente tem uma agência de marketing digital que só faz digital, né? Ela faz offline também, né? Agora com a expansão nacional, marketing online, marketing offline. Especialista em trazer futuros tenistas. Encontrar os Brunos. Ó, quem dera. Encontrar os Brunos, porque a gente não quer a pessoa que já joga tênis. Na verdade, não é que a gente não quer. Não é nosso foco. Todo mundo é bem-vindo na Fast Tênis. No Brasil, a gente tem hoje quase 1% da população que joga tênis. Legal. O nosso foco é encontrar os outros 99%. Que são pessoas que querem praticar alguma atividade física. Elas muitas vezes não sabem qual. Procuram no tênis uma aula experimental, que a gente chama de primeira experiência, para testar. Se a pessoa já testou, de repente, alguma arte marcial, já testou academia, já testou corrida, deixa eu ver qual que é a do tênis. Essa pessoa vem e a gente retém ela na empresa e muda a vida dela. É porque eu acho que assim, no tênis, né, pelo menos a minha experiência, a primeira vez que você joga, você mal consegue pegar na raquete. Muitas vezes você tem dificuldade de acertar a bolinha. Se você acertou na bolinha, você já tá feliz. Exatamente. Então, é muito difícil você começar a jogar tênis sem ter um apoio, né, e sem você falar assim, nossa, que é impossível, eu sou muito ruim. Mas você faz um pouco de aula, você começa a pegar, você vai aprender e vai jogar. E aí, acho que tudo que você tem de estrutura linka, né? Que você tem a quadra, você tem o aplicativo, você tem o Hunter. Então, você faz a pessoa realmente gostar e depois conhece o tênis, é um esporte sensacional, né? Bruno, você falou um negócio maravilhoso, porque muita gente que eu converso fala que tentou jogar tênis e não leva jeito. Tentou uma vez, hein? Mas a pergunta é, não leva jeito pra quem? Muitas vezes, o professor não incentiva. Então, sim, qual que é o seu objetivo? Você, enquanto tenista recreativo, que é o meu caso também. Ou profissional, né? Não, no seu caso mesmo. Recreativo. Você é recreativo, eu sou recreativo. Quando eu vi essa oportunidade, quando eu comecei a jogar tênis, eu era executivo de empresa e fui ver qual que era do tênis. Apaixonei. Pô, legal, mas eu não tô querendo ganhar torneio. Eu quero jogar de manhã, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero evoluir. Então, é bom, leva jeito pra quê? Uma mãe de família interessante na Fast Tênis, mais de 40% do público é feminino. Que legal. Uma mãe de família que vai fazer uma aula terça-feira à noite, o que ela quer? Ela quer descansar mentalmente, ela quer praticar uma atividade física legal, ela quer suar a camisa, sentir que sentir que tá cuidando da saúde, ela quer conhecer gente e quer aprender. Essa é a maior proposta da Fast Tênis. Legal. A Fast Tênis é uma academia de tênis, arrisca dizer, uma das mais inclusivas do mundo. Tem cliente nosso, 40% mulher, tem cliente nosso de 3 anos de idade a 80 anos de idade. Que legal. E assim, uma outra coisa também, Lucas, que eu acho que você pode vender. Tênis é networking, viu? Também. Eu já vendi contratos jogando tênis. Também. A gente falou sobre aproveitar as oportunidades também, né? A gente estava comentando aqui de eventos em que você foi, teve uma participação muito bacana. É lugar de networking. Eu já vi gente falando de academia, né? Eu já vi gente falando assim, eu faço academia pelo Gympass, por exemplo, porque aí eu frequento várias academias, conheço mais pessoas e tenho possibilidade de networking. E tênis, né, é um pouco elitizado ainda, então acaba que tem, né, muito disso de você fazer networking jogando tênis, né? Muito, e muita gente fala assim comigo, Lucas, eu quero começar a jogar tênis, eu tenho quadra no meu prédio, eu vou contratar um professor. O que você acha? Minha resposta é, olha, você não precisa fazer aula na Fast Tênis, caso não queira, pra você não achar que eu tô te vendendo. Mas eu vou te dar o meu cenário. Na Fast Tênis, quando você contrata um plano, por exemplo, toda terça e quinta às 8 da noite. A gente tem professor de 6 da manhã às 10 da noite, tá? Legal. Então, eu vou fazer aula toda terça e quinta às 8 da noite. Eu vou chegar lá, geralmente tem mais 3 pessoas. Sou eu com mais 3. Primeira coisa, a bola que você vai treinar é uma bola real. Não é a bola só do professor que vai na sua mão. É uma bola real. Segundo, você vai conhecer 3 pessoas diferentes que você provavelmente não conheceria. Na verdade, não são nem 3, são 6, porque 3 terça e 3 quinta. Você pode marcar de jogar, você pode fazer negócio, você pode simplesmente conhecer a pessoa e aprender alguma coisa diferente, conhecer gente é muito legal. Então, você está conhecendo 6 pessoas diferentes.
Supondo que na próxima quinta-feira você não possa fazer uma aula. Você vai, através do nosso aplicativo, cancelar a sua aula. Marcar outro dia. E vai gerar um crédito. Aí no sábado de manhã, você olhou, sua agenda tá folgado. Você vai abrir o aplicativo, vai ver que tem uma vaga para você numa quadra específica. Você vai lá e vai conhecer mais 3 pessoas. E a flexibilidade é muito boa, né? Muito boa. Porque esse é um problema, seja com personal, com professor de tênis, qualquer modalidade. Dependendo, você só tem aquele dia horário específico, desmarca ou você perdeu a aula, tem que pagar. Então, bem legal essa flexibilidade. E na Fast Tennis você não perde. Legal. Você gera o crédito e usa quando você quiser. Tudo na Fast Tennis, vou te convidar pra lá. Quando você chega no nosso escritório... Nós já marcamos, é domingo, não é? Não, vou te convidar pra ir no escritório também. Ah, então tá, quero conhecer também. Quando você chega no escritório do Grupo Fast, tem uma parede com uma frase. Essa frase determina a nossa cultura. Se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Que legal. Se não, pode ir embora. Tudo começa pelo cliente. Outro dia, uma pessoa de marketing falou comigo que o maior patrimônio da empresa é a marca. Eu falei, desculpa, mas eu discordo. A meu ver, não estou certo nem errado, o maior patrimônio da empresa é o cliente. Com certeza. A marca tem que servir o cliente. O cliente não serve a marca, não. Não existe a marca tem que servir o cliente. Não existe marca sem cliente, né? Tudo. Eu sou descendente de libanês. O André meu era Andrias. E no Brasil virou André. Geralmente fala assim no comércio antigo lá que o freguês sempre tem razão. É basicamente a mesma coisa, Bruno. Sim. Só que a gente chama de customer experience. O cliente sempre tem razão. Mas as empresas esquecem disso. Eu estava numa companhia aérea outro dia, não vou falar o nome que não precisa, né? Mas e aí eu cheguei no aeroporto um pouco mais cedo, tinha um voo 1 hora antes do meu. Quando a experiência é boa, a gente fala o nome aqui. Quando é ruim, a gente esconde. Eu vou falar, então você tá uma boa também. Então tá. Eu cheguei no guichê para tentar adiantar meu voo, o guichê ele tinha uma faixa assim, tipo assim, não vem aqui. Uma faixa em frente do guichê, aquelas faixas. Sei. Eu falei, tá fechado? Não. Eu pensei, então por que essa faixa? Você não quer falar com você, cliente, né? Já tem um símbolo daquilo. Você pode antecipar meu voo? Não, porque o sistema não deixa. Eu falei, mas nem se tiver um lugar? Não, o sistema não deixa. Tudo bem. Então, a pessoa que tá ali, Bruno, ela tá executando um processo que foi dado a ela. Não tem culpa disso, não. Mas a empresa tem. Porque o processo ficou maior do que o cliente. O processo é tanto processo que o processo não atende o cliente mais. O cliente é que fica submisso àquele processo. E só um adendo que eu acho muito legal, porque aconteceu essa situação comigo e eu e mais umas 5 pessoas pedimos também para antecipar o voo. E a moça falou, só tem uma vaga. Como o resto do pessoal estava em grupo, eles falaram, pode antecipar o seu voo. Aí eu agradeci, fiquei super feliz e o pessoal deixou dessa companhia. Quando eu entro no avião, tinha 10 lugares vazios. Uma falha no sistema deixou eles perderem 5 clientes que eles iam agradar e não entrou no voo. Então eu fiquei satisfeito por mim, mas eu falei, gente, tinha 5 pessoas querendo entrar e tinha cadeira vazia. Da mesma forma que tem um estrago gigante que eles causam na experiência na questão de despachar a mala de mão. Então você vê assim, não tem vaga, todo mundo a partir de agora tem que despachar a mala de mão. Você entra no avião, olha para cima, tá lotado de espaço. Então é falha da empresa que não pensa na experiência do cliente no final, né? Eu acho que, independente da empresa, o cliente é sempre maior do que o processo. E o processo é para trazer o cliente cada vez mais para você. E a gente pensa, muitas vezes as pessoas falam, no Brasil, assim, no Brasil, é no mundo inteiro. Mas o Brasil é um pouco pior, viu? Mas eu vou te falar que outro dia eu estava numa universidade lá em Portugal, fazendo um curso e a gente tinha que dividir alguns grupos para resolver alguns cases reais de uma empresa. E eu estava com 4 executivos de Portugal, que eu achei muito massa, ver a perspectiva deles enquanto executivos portugueses numa organização de Portugal. A empresa, Bruno, que estava sendo trabalhada nesse case, e um problema real, tem só 500 anos de vida. 500 anos. É a idade do nosso país, é a empresa. 500 anos. Beleza. Sabe qual que era o problema que a gente estava resolvendo usando uma metodologia? Era em torno de 1 milhão de pessoas entravam por mês nas lojas dele. Poderia ser que seja recorrente, poderia que não seja recorrente.
e eles queriam criar uma recorrência para esse cliente. E eles não conhecem o cliente. 500 anos a empresa, eles não conhecem o cliente, eles estão trabalhando com recorrência. Querendo fazer algo. Como é que eu rentabilizo esse cliente que entra na minha loja de forma avulsa, compra e sai? 500 anos. Ué, me passa o contato desse lead aí que eu vou colocar cliente oculto lá pra eles. Você não conhece o cliente. E aí é interessante porque assim, quando você vai nos países que eu conheço, que eu já fui, se você vai num lugar premium, é obrigação a pessoa te tratar bem, óbvio, você está pagando por aquilo. Sim. No Brasil, em qualquer lugar. Lugar premium, você vai ser bem tratado. Se você vai num lugar de varejo, poxa, você vai no McDonald's, você não quer uma experiência, você quer literalmente a proposta de valor, um fast food. Uhum. Te entrega o sanduíche, come e segue sua vida. Eu acho que o maior desafio, Bruno, é no médio você gerar uma mega experiência. Concordo. Tipo numa companhia aérea comum. Se você vai numa premium, ok, premium. Então, é tipo num restaurante comum. Como é que você vai gerar a experiência do seu cliente, uma boa experiência, num lugar que não é o premium e nem é o básico? Então, a Fast Tennis e todas as empresas do grupo, a gente gasta horas e horas e horas trabalhando em cima do NPS, por exemplo. Uhum. Vamos pegar aqui o seu cliente. Tá? Você vai lá, vou pegar o seu cliente, que é um caso que a gente pode usar real aqui. Você fez uma imersão lá na Fast Tennis, no Grupo Fast. Eu quero conversar com vocês e quero que vocês façam. Essa imersão vai gerar um relatório. Eu contratando o serviço de vocês, o que eu quero escutar que pode melhorar? Se você entra e fala que tá tudo perfeito, tá errado. Com certeza. Não agregou nada. Pode melhorar. O que tá perfeito, maravilha, acertamos a mão. Mas o que agrega num feedback, por exemplo, de cliente oculto? É o que não tá legal. E aí você vai avaliar o que eu posso mudar, porque tem coisa que de repente não dá para mudar. O que é pontual? Pô, isso aqui aconteceu, mas é pontual. O que eu posso mudar os processos da empresa para que a experiência nacional e internacional mude? E como que eu vou ser melhor com isso? E aí, depois de alguns meses, você volta lá, não pode ter resolvido, você tem que achar outros problemas. Sim. Mas o problema muda, ele é cíclico, exatamente. Né? E a gente tem que ser um grande procurador, resolvedor de problemas. Sim. Mas com base em quê? No cliente. Sim. Na experiência do cliente. A gente fica, a cada bimestre, o nosso NPS, né? Para quem não sabe, o NPS é uma avaliação do cliente da empresa. Então, o cliente a cada 2 meses dá uma nota para a gente e escreve algumas coisas. Então, ele dá uma nota geral e notas por ponto de contato. O que achou da limpeza, o que achou do professor, o que achou da metodologia. Então, tá explicado. NPS nada mais é do que a nota que o cliente dá para sua empresa. Beleza. Tem uma metodologia por trás disso, mas não vamos entrar nisso aqui. A cada 2 meses, a gente entra numa sala, todos os gerentes e líderes da empresa, e ficamos o dia inteirinho lendo todos os comentários negativos. Ó, isso é raridade. Positivo não importa, é legal, beleza. Vamos elogiar as pessoas que receberam positivo, o professor e tal, mas pra gente naquele momento não importa, porque ele não nos traz crescimento. Ele traz reconhecimento para as pessoas. A gente também tem esse momento muito forte de reconhecer legal. As pessoas tiveram nota boa. O professor ganha prêmio em dinheiro, troféu e tal, franqueado. A gente realmente faz uma valorização muito grande disso. Mas para a melhoria da empresa, o que importa é o que pode melhorar. Então a gente fica o dia todo na sala, todos os líderes da empresa, e vamos elencar o que não dá para mexer. Por exemplo, eu queria cobrir essa quadra. Não está no plano, mas a gente dá retorno para ele. Legal. O que é um pontual? O banheiro de uma unidade X não estava legal. Beleza, isso não é um problema geral, é um problema de uma unidade. Um problema geral, começa a ter a mesma reclamação ou sugestão de pontos diferentes do Brasil. Opa, isso é um problema matriz. Como é que a gente muda o processo? Como é que a gente muda um fornecedor de alguma coisa que está tendo reclamações pontuais? E a gente tem uma pessoa que só fica por conta de abrir como se fosse uma atividade, e essa atividade só fecha quando o cliente percebe a mudança. Legal. Experiência do cliente, eu vou até olhar para lá, experiência do cliente não é o que você faz, experiência do cliente é o que o cliente percebe. Se você faz e ele não percebe, não existiu experiência, ele tem que perceber. Então, não tem certo e errado. Mas eu treinei, mas eu fiz. Não. O cliente percebe, a percepção do cliente é o que você gerou para ele. Então, isso é muito importante. Muito legal. Então, supondo que você foi numa quadra especificamente,
no dia a faxineira faltou e o banheiro não estava sujo. Aí você falou, pô, o banheiro estava sujo tal dia. A gente vai acionar o franqueado, não vai falar que foi o Bruno, porque não importa. Importa Sim. que teve uma reclamação do banheiro sujo. Tem que ser oculto. O franqueado vai falar assim, poxa, mas aquele dia realmente a faxineira faltou, eu estava viajando. Ok, foi pontual? Foi pontual. Tudo certo. Vai passar uma semana, nós vamos entrar em contrato com o Bruno. Falar, Bruno, a gente conversou com o franqueado e tal, o problema foi pontual. O que você acha? Não, tá sempre limpinho, realmente foi um problema pontual. Então o Bruno percebeu, melhora, aí a gente vai lá e fecha aquela sugestão. É um trabalho muito sério. E eu falo, Lucas, que é muito positivo, porque a maioria das pessoas nem analisa o NPS. Eu te falo por quê, ué. Eu acho que tem um motivo, né? Pode comentar também, mas o que eu falo? Eu já avaliei vários lugares com NPS negativo. Se me falar assim, no último ano, quantos estabelecimentos vieram tirar meio que satisfação para entender o real motivo do NPS, foi um. Então, assim, sei lá, deve ter avaliado 100 lugares com NPS de detrator, né, nota de 0 a 6. Um lugar veio falar comigo e esse lugar não veio buscando melhora, veio mais querendo me questionar por que eu dei a nota e meio que achando ruim. Então, é raríssimo esse caso igual o seu. Lá na empresa também a gente faz isso, né? A gente tem que dar aula do assunto, claro. Mas, assim, por isso que vocês estão tendo o crescimento que vocês têm, né? Senão, não tinha chegado num lugar. Ô, Bruno, perfeito. Porque a pessoa quer palma. As pessoas querem aplausos. É legal, é legal. A gente costuma falar na cenoura de NPS, sabe onde é que é muito gostoso? Colo de avó é bom demais. É abraço da esposa, fica carinho da família. NPS não é pra isso. A gente saiu da última reunião de NPS quase 8 horas, porque a gente gastou tempo mudando processo e tal, refletindo sobre... Esse dia a gente tira pra fazer isso. E são 2 dias no mês, né? Porque depois, como o NPS é bimestral, depois de 30 dias a gente faz uma reunião de acompanhamento de tudo que foi dito. Legal. E depois, na outra, faz o fechamento com a abertura do novo NPS. E aí a gente foi almoçar, já era tarde, e nós olhamos um para os outros assim na mesa de almoço. Falou assim, a gente está muito longe do ideal, né? Muito longe do ideal. E ao mesmo tempo muito acima da concorrência. Né? Exato, mas isso que é bom. Você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia que passa. Muito longe a gente está muito longe do nosso ideal. E a gente nunca pode chegar no nosso ideal. Porque quando chegar nesse ideal de hoje, o ideal já é outro. Você não pode acomodar. A partir do momento que você chega no seu ideal, sabe o que você está fazendo? Está dando margem para ser atropelado. Concordo. O ideal, o estado da arte não existe se você mudar sempre a sua meta. Porque tem que tomar cuidado para ir numa zona de conforto. A zona de conforto é mais fácil. Você achar justificativa para tudo. E a gente é ótimo para contar história, né? As pessoas são criativas. Eu também sou. Vamos contar uma história aqui para justificar. Você podia falar, meu NPS é o melhor do mercado, se acomodar e pronto, acabou, né? E fazer NPS por fazer NPS. Concordo. Muita gente faz muito por NPS fazer. Que ninguém nunca nem dá notícia para mim. E tem outra coisa, né? Você faz até, né, na metodologia, um pouco além do NPS, porque você pergunta sobre coisas específicas. Tem gente que é só a pergunta de 0 a 10, né, da escala, e não tem nenhum espaço para a pessoa colocar comentário, observação, né? Então, tem que ser um algo a mais, né? O NPS, ele ficou difundido por ser fácil, prático, mas tem que ter efeito depois, né? Dá trabalho. Não adianta não ter ação depois. E dá trabalho. Se você não quer trabalhar, tipo, se você não quer feedback, não pergunta. Isso aí. Então, se eu não quero feedback, não vou contratar o seu cliente, porque o seu cliente chega lá, tá tudo lindo, tá errado. Mas sempre tem melhora, tá tudo limpo, sempre tem que melhorar. Pode ficar tranquilo. A gente pega as maiores redes do Brasil, sempre tem melhora. É normal, né? Até porque tem turnover nas empresas. Então, assim, você tem um funcionário, ele tá muito bom, ele tá seguindo o processo certinho. Ele passa mal, igual que você citou o caso da faxineira, ele vai sair da empresa, você tem que treinar outro. Então é difícil, né, manter o padrão e conseguir sempre estar melhorando. E os problemas mudam, né? Eu lembro, quando eu trabalhei também em indústria, em grandes empresas, um mês o problema era a produção, o outro mês era o RH, o outro mês era o financeiro, o outro comercial. Aí a gente falava, gente, cada mês já tá reclamando de um setor? Exatamente. Muda, né? O problema é normal dentro das empresas. Agora, uma coisa que eu achei interessante, né? Você foi vendo, né, várias dores que tinha dentro da empresa e foi criando outras empresas para atender essa solução. Mas igual a gente comentou, né, aqui tem vários parceiros, né, que vocês utilizam ainda, né, que atendem,
né, as dores. Então, tem a Sults, por exemplo, né, que é o sistema de intranet, que eu acho que franqueadora hoje, quase todas têm Sults, né, Lucas? A gente usa o Sults como intranet e usa muito para gestão de projetos de implementação de quadra. Muito legal. Ajuda bastante, né? Ajuda. Ah, super bacana. E a gente estava falando também, né, da própria 300, né, que fez o trabalho para vocês, né, ajudou nessa construção. Então, comenta, né, toda essa preparação que vocês tiveram para atingir o crescimento que vocês têm hoje. Maravilha. A 300 é a nossa sócia. Eu costumo falar o seguinte, se você quiser atravessar uma floresta, você não conhece o caminho, com uma mochilinha com poucos recursos, você pode atravessar. A duras penas, provavelmente. Você vai atravessar com muita dificuldade. Porque você não sabe o caminho, você não sabe o que você vai poder encontrar, você não tem uma bússola direito. A 300 é o seguinte, você quer atravessar a floresta? Quero. Eu já sei o caminho. Não é exatamente o mesmo caminho, porque eu não sei como é que vai estar a temperatura, porque cada um tem um mercado. Mas eu já fiz isso com várias marcas. Então vamos junto. Então, a 300, a gente fez uma sociedade com elas para acelerar o nosso negócio. Ah, que legal. Então, quando a gente tinha o processo das quadras todos desenhadinho, tudo preparadinho, com o que a gente podia fazer de preparação na época, que não era de franchise, era o seguinte, nossas empresas têm POP para tudo, tem fluxograma de tudo, ou de quase tudo, indicadores que tem. Tá prontinha para recetar. Eu mandei num grupo que eu tenho da Fundação Dom Cabral, do pessoal que fez mestrado comigo, e uma mensagem assim. Pessoal, preciso de indicação de alguém foda em franquia para poder eu conversar sobre o meu modelo de negócio. E uma amiga em comum do Lucien mandou contato na hora, falou assim, essa é a pessoa que você tem que falar. É uma pessoa, provavelmente uma das pessoas com o maior background de franquia do Brasil. Chamei o Lucien, falei, Lucien, a Mari passou o seu contato, eu estudo com ela na fundação, quero bater um papo com você. E aí fizemos uma vídeo, mostrei o nosso case, e o case ele terminava com um slide dizendo assim, queremos ser a maior rede de academia de tênis do mundo. Que legal. Quando eu falei isso que ano? Isso faz uns 2 anos e meio, deve fazer uns 2 anos e meio. Palavra tem poder, né? E aí ele olhou e acho que foi a tampa da panela, porque a 300 é uma aceleradora, então ela quer trabalhar com quem quer ser grande. Falou, Lucas, aí eu falei, faz sentido, assim, você acha que o nosso negócio é escalável? Porque estamos rodando com 4 que tá bem, mas roda com 200, com 500, com 1.000? Beleza, olha, Lucas, gostei do modelo de negócio, eu acho que faz sentido. A gente vai ter um curso aqui, que é um curso de imersão do método 300. Vem fazer, pra gente ter um approach. Ótimo, maravilha. Até pra você entender se a pegada da 300 é a mesma pegada sua. Outro dia me perguntaram, Lucas, o que você faz? O que você indica a 300 para uma pessoa que tem medo? Eu falei, eu não indico a 300 para quem tem medo, nem indico de crescer para quem tem medo. Empreender não é para medroso. Agora, para crescer, muito menos, porque existe um risco, você tem que estar disposto a correr, né? Então, fui lá, acho que foram 3 dias de curso do método 300, gostei da pegada, e aí contratei a consultoria da 300. Olha, achei legal, nosso negócio é esse. Será que agora eu quero que os seus consultores entrem no negócio e estrutura para poder ter um modelo de franquia preparado? Legal. Então fizemos um trabalho de 6 meses, 6 a 8 meses, se não me engano, com a 300 Consultoria, que eles entraram no detalhe da empresa, e principalmente na parte jurídica do modelo para o franqueado, né? Como é que é um contrato de franquia, o que tem que ter, qual é a lei do franqueado. Ô Bruno, isso pra você fazer sozinho, você perde muito tempo. As pessoas estão aqui, o Lucien, ele vive franquia. Desde quando ele nasceu na franquia. Aí você vai lá e vai querer aprender de novo. Lá na Localiza, né? Ele nasceu na franquia da Localiza. Ele inaugurava as lojas. Igual meu filho hoje. Meus filhos vão na maioria das inaugurações das quadras comigo. Então, eles nasceram no modelo de franquia de tênis. Bacana. O Luciano nasceu no modelo de franquia de carro. Então, com o pai dele inaugurando Localiza na América Latina, no Brasil todo. E eu vou lá querer ter o conhecimento dele. Então, o Luciano, na figura da 300 como um todo, né? Fizeram essa consultoria pra gente, que foi muito valor. E ao final da consultoria, a gente nos submetemos a um processo de aprovação da 300 se tornar nossa sócia na franqueadora. E a 300 topou. A gente passou pelo processo de pré-aceleração, que era para vender aproximadamente 10 franquias do primeiro ano.
para você errar com poucos franqueados. E eu falava com os franqueados que estavam entrando, olha, a gente vai errar mais com você, tá? Porque Legal, a gente tem o nosso modelo, o modelo que aplicou na operação própria, mas ao multiplicar para o seu, eu não sei se vai dar certo. Legal. Eu já fui de franqueadora também, e a coisa que eu mais gostava era ser o mais claro possível como franqueado. Você sendo claro, tudo se resolve. Mas eu falei com todos os 10 primeiros. Né? Mas você vai estar sempre no nosso coração por seus 10 mais. Nós vamos ter G10. Nós vamos ter 300, 400 franquias. Eu não vou conversar com todos eles, não vou conseguir, mas você vai ter sempre canal aberto comigo para fazer o que você para pedir, conversar o que você quiser. Legal, gostei. Então você tem esse benefício, mas também nós temos um risco aí pela frente. Sim. Beleza. Era para vender 10 no primeiro ano, vendemos 20. Vendemos 20. E obviamente erramos com alguns. E hoje eu tô com esse discurso de quem a gente já tem um franqueado em Portugal. Legal. Que ele é brasileiro. Já falei com ele, olha, você quer mesmo entrar? Quero. Saiba que nós vamos errar junto. Mas os 10 primeiros do exterior vão ter canal aberto com eu falei, cara, nós vamos... E ele foi um dos 10 primeiros do Brasil também. Que legal. Falei, olha, a gente errou com Valeu a pena acreditar, né? Eu falei com ele, olha, a gente errou no começo em algumas coisas que agora a gente não erra mais. Estamos de pé, a franquia tá indo bem, só que quando a gente for para Portugal, nós vamos errar coisas que a gente não sabe. Tem certeza? Ele levantou na minha mão, pegou na minha mão lá no escritório, falou, tamo junto. Falei, então, tamo junto. Só quero alinhar que nós vamos errar algumas coisas. Legal. Franqueado que entra hoje, eu falo, cara, a gente vai errar muito marginal com você. Muito marginal. Porque algumas outras pessoas já pagaram pra... Mas é assim mesmo. Mas eu acho que franqueadora tem que ser humilde, tem que saber entender também as críticas. Da mesma forma, né, que ali na ponta o franqueado tem que entender que o cliente tem razão, o franqueado é um cliente da franqueadora, Perfeito. Né? E eu falei na última reunião com a rede que nós vamos errar muito com eles ainda. Sim. Nós não podemos repetir o erro. Porque o dia que a gente parar de errar, a gente, na verdade, está errando na humildade. Acomoda novamente. Para de errar, ué. Quem para de errar? Porque parou de fazer. Todo dia a gente Quem tá fazendo erra. Então, a 300 virou nossa sócia, a gente fez o período de pré-aceleração. E esse ano a gente virou para aceleração. Sim. E a gente tá no ritmo aí de fazer de 10 a 15, 20 vendas por mês. O que era por ano... 10 a 15 vendas por mês. O que era por ano agora é por mês. Muito, muito legal. E agora... E de forma estruturada, né? Que eu acho que isso é o mais importante, né? Perfeito. Quando você vai crescer, principalmente com o dinheiro de outra pessoa, você não pode esperar gerar um problema para resolver. A não ser que o problema já é imprevisto, né? Então você tem que criar uma estrutura de marketing, de implantação, a estrutura de operação, financeiro, controladoria, jurídico, isso tem que estar pronto para você crescer. Só que as pessoas pensam, eu vou crescer, receber o dinheiro e investir. Não, tem que ser antes. Tem que ser antes, porque senão você não vai crescer sustentável. É ordem e progresso. Perfeito, é ordem e progresso. Nunca tem a estrutura perfeita, mas a estrutura mínima para poder garantir o sucesso do franqueado, porque o sucesso do franqueado é o seu sucesso. Sim. Outro dia eu conheci um cara que comprou uma loja de açaí. Eu nem sei, a rede também não valeria a pena dizer, mas tinha 2 meses que não conseguia falar com ninguém na franqueadora. É difícil. 2 meses. Poxa, como é que você... A gente sabe que cada negócio que a gente vende é uma empresa que a pessoa está criando. A gente vai estar junto. Não é um carro que você vendeu e depois tchau, não. É uma empresa que ele abriu. Exatamente. Então a gente está junto numa jornada de anos. Esse cara tem que ter sucesso. A gente é, como franqueadora, a gente é até chato. Porque a gente puxa ele o tempo inteiro. Teve um dia que o franqueador falou assim, não, eu não tô nessa não. Eu falei, tem que estar nessa. Com certeza. Como eu não tô nessa de resultado? Seu negócio tem que dar resultado. Não, mas é assim mesmo. Não, o negócio é meu. Não, o negócio é nosso. Sua margem de lucro precisa subir mais. Meu lucro tá aqui, tá bom. Não tá bom. Você pode vender mais. A gente tá colocando um DJ que dessa conversa. Vamos treinar seu vendedor. Tem gente que fala comigo, Lucas, franqueadora não entra nesse nível, não. Mas a gente não é qualquer franqueadora. A gente quer o sucesso dele. Ele tendo, a gente fala basicamente isso. Ele tendo alto NPS e alto lucro líquido, o resto resolve. Sim. São 2 inegociáveis nossos. NPS, avaliação do cliente alta, lucro líquido alto. Ponto. O resto, precisa fazer um treinamento, o resto resolve. Se o cliente tá feliz e o franqueado tá ganhando dinheiro, acabou.
nós estamos com as duas pontas. Vai ter problema, mas eles vão ser muito mais fáceis de ser resolvidos. Mas né? esses dois são os principais indicadores. Eu, de manhã, todo dia, eu olho o resultado de todos os franqueados. Todo dia. Eu vejo quem está com NPS alto, lucro líquido alto. Beleza, isso aqui tá. Legal. Não precisa da minha intervenção. Quem está abaixo, eu já pergunto para os heads: cadê o plano de ação? Está em dia? Lucas, plano de ação está em dia. Está precisando de ajuda minha? Não. Está rodando, está evoluindo. Vou fazer outra coisa. Legal. É isso. Muito bom. E eu sigo todos os franqueados da última marca que eu trabalhei até hoje e fico torcendo pelo sucesso deles, porque cria um relacionamento, né? Você quer ver o sucesso da pessoa. E eu achei muito legal o que você trouxe, Lucas, de falar, né? A franquia, para quem quer empreender, é muito mais seguro. Você vai empreender e começar um negócio do zero, o risco é muito maior. Se você abrir uma franquia, a taxa de mortalidade é infinitamente menor. E para quem quer ser franqueador, você virar um franqueador sem apoio, a chance de dar errado é muito maior do que você buscando uma empresa para te apoiar. Então, acho que da mesma forma que a gente faz analogia, né, com o empreendedor do zero, para o franqueador do zero, também funciona, né, da mesma forma. Com certeza, o negócio está estruturado e não tem que reinventar, né? Quando eu estou fazendo reunião com novos franqueados, eu faço um tour virtual rapidinho pela franqueadora com eles. Hoje, no grupo, no escritório do grupo, já tem 40 pessoas. Fora as franquias, a gente já está gerando mais de 200 empregos. Mas no grupo tem 40 pessoas no escritório que eu mostro as áreas e falo assim: Bruno, todas essas pessoas aqui estão dormindo e acordando todo dia para saber como é que faz o seu negócio melhorar. Quer abrir um negócio do zero? É a gente com a 300. Até eu ia aprender o background do Lucien, do Leandro, do Léo. Eu tenho que nascer de novo. Nessa encarnação eu não consigo. É a mesma coisa, igual que a gente falou, da gente querer jogar tênis igual o Marcelo Melo, que é meu vizinho. Não tem como. Não tem como. Então, assim, se alguém quiser fazer o que a gente faz hoje, sim, não é que é impossível fazer, mas é muito mais fácil ele entrar na rede e participar do nosso crescimento. É foco, né? Do que parar para reconstruir um negócio que já está pronto. Né? Isso para qualquer franqueado. Se eu quisesse abrir, por exemplo, uma franquia de alimentos, para que eu vou aprender onde é que eu compro, como é que eu armazeno, se já tem? Eu vou dar uma dica. Posso dar uma dica para o franqueado? Pode, vamos lá. Se você estiver analisando qualquer franquia de qualquer segmento, não fique preso ao que você está pagando de royalties ou de taxa. Isso daí é o preço que você compra de know-how de tempo. Olha a sua linha final. A linha final está te atendendo? Se sim, é um bom indicador de seguir em frente. Porque até você chegar, o que você está pagando para a franqueadora de royalties e de taxas é o tempo que você gostaria e o erro que alguém já pagou por você. É muito mais caro você montar uma operação fechada que pagar taxa. Muito legal. E eu fiz entrevista essa semana com outro convidado no podcast que ele chegou a abrir uma hamburgueria. E ele falou assim, gente, foi o maior erro da minha vida, eu nunca tinha pego numa chapa. Como que eu ia fazer? Faltou um dia uma pessoa, eu não sabia nem por onde começar. Então, em vez de eu ter aberto a hamburgueria, eu passei a abrir um negócio que realmente fazia sentido para minha vida. Então, além da última linha, né, eu acho que muito do que a pessoa tem que fazer é se enxergar e ver que aquilo ali faz sentido para a vida. Então, imagina alguém sedentário que odeia esportes sendo um franqueado seu, não faz muito sentido. Não faz, ele não vai ver valor. Né? Não vai ver valor. Imagina, né? Eu abrindo uma franquia de cigarro, né? Que eu nunca fumei, sou contra. Então, isso eu acho que é algo que faz muito sentido também. A pessoa gostando, ela acreditando no modelo de negócio e vendo o resultado na última linha e tratando bem o cliente, né? Que é nosso tema principal, que acho que você deu uma aula, né, aí para todo mundo que está ouvindo. E eu só queria entender de você agora próximos passos, né? Principalmente falando do seu segmento. O que você vê de tendência, né? Tem alguma novidade que vocês vão trazer na Fast Tênis? Algum tipo de inteligência artificial? O que você enxerga aí de próximas etapas? Ótima pergunta. Vou dividir elas em alguns assuntos. Capilaridade. A gente já está interessado para terminar com 200 unidades no Brasil esse ano, entre implementadas e unidades em implementação. Estamos trabalhando forte para entrar em Portugal e Argentina, tentando de estruturar o ordem e progresso desses dois países. Argentina, porta de entrada para outros países vizinhos nossos. Portugal, não é uma operação Portugal, é uma operação Europa.
Então, é a porta de entrada para a Europa. Para os próximos, até 2030, a gente já quer estar com a capilaridade maior na Europa e também Estados Unidos. O que a gente está vendo de inteligência artificial? A gente está criando um produto chamado gerente digital. O que é o gerente digital? A PlayFast, ela tem a experiência do cliente na palma da mão. Que o cliente paga por ali, ele cadastra o cartão de crédito e paga como se fosse uma assinatura Netflix. O franqueado não tem que mandar cobrança para ninguém. Sim. Ele agenda as aulas por ali. O cliente não tem que ficar mandando WhatsApp pro franqueado perguntando que horas que tem aula, que não tem, que pode trocar, se não pode. Faz tudo por ali. Troca o plano dele por ali e tal. Então, pela parte do cliente, simples, resolve a dor dele. Quando você encontra os clientes na quadra, todos eles falam: poxa, esse aplicativo é legal demais, eu resolvo rapidinho, eu não posso ir, eu olho aqui, eu já acho, já cancelo, já acho um outro horário e tal. Beleza. Para o franqueado, a gente está desenvolvendo hoje, está sendo desenvolvido para no segundo semestre a gente implementar um plano anti-cancelamento. Como é que funciona isso? O Bruno faz 2 aulas por semana. Então a frequência dele é 2, 2, 2, 2, 2. Dificilmente vira 0 a partir de uma frequência de 2 vezes por semana. Reduz para 1. Se vira 10, se vira 0 é porque ou o Bruno machucou, ou o Bruno mudou de cidade, algo assim que é mais difícil de reter o cliente. Ele mudou de cidade, se tiver uma outra unidade, vamos fazer uma transferência. Se não tiver, ele pode ser um franqueado. Se não quiser ser um franqueado, aí realmente, paciência, legal. Ele volta em outro momento. Geralmente, ele começa a fazer 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. O que é isso? São dados. A gente tem isso na nossa plataforma. A gente lê esses dados todos. Qualquer clique que ele dá dentro do aplicativo, a gente entende que ele está tendo um certo comportamento. O franqueado, ele já vai ter um alerta de churn, em que vai falar com ele o seguinte: Bruno, o cliente João tem 75% de chance de sair nos próximos 45 dias. Aí o Bruno vai, com base nesse comportamento. O próprio cliente pode nem perceber que ele vai sair. Nós vamos atuar na fidelização. Porque depois que o Bruno pediu para sair, já meio que tarde demais, difícil reter. Bruno, aí o franqueado vai ter um treinamento para entrar em contato com ele. Falar: Bruno, como é que tá seu horário? Você tá gostando? Esse horário não tá legal. Como é que você tá, turma? Tô achando que não tá no mesmo nível. Como é que tá o professor? A gente vai tratar antes do Bruno. No primeiro momento. No segundo momento, isso vai ser tratado por um agente virtual. Muito legal. Para o franqueado não ter que colocar a mão nisso. O franqueado vai receber um e-mail depois dizendo: olha, Bruno mudou de plano quando disse disso. Gerente virtual. Passo nosso. Franqueado trabalhar cada vez menos operacionalmente e cada vez mais fazendo o que o ser humano foi feito para fazer. Relacionar com outro ser humano. É como se fosse um sistema de health score que você está criando com a inteligência artificial. Então, por exemplo, né, no B2B é muito comum, a gente avalia lá uso da plataforma. Quantos dias tem que o cliente não entrou na plataforma? Se está reduzindo a frequência, ele perde uma nota na saúde dele. O projeto dele está com algum dia de atraso, ele fez alguma comunicação, ele fez alguma contestação de alguma pergunta do cliente oculto. Então, a gente usa algo semelhante também, que é muito legal, que o cliente ele começa com nota 100 de saúde. Qualquer coisinha que pode acontecer ali, a nota dele cai e de acordo com a nota dele que cai, ele entra para o setor de sucesso do cliente que vai pegar e reverter essa nota. E você ainda está automatizando esse processo com a utilização da IA. Perfeito. Super bacana. Isso eu contei porque já está acontecendo. Legal. Tem projetos pro ano que vem, porque esse eu não posso contar. Ué. Eu não posso contar porque já está mapeado pro ano que vem. Mas aí você volta no podcast falando: olha, agora, Bruno, efetivamente o que você falou no início. Nós somos a maior do mundo. Okay. E o novo projeto que eu não pude contar naquela época, mas que já tá bombando, é esse. Tem coisas pro ano que vem que são, sim, extremamente disruptivas. Saiu na mídia agora, semana passada, que nós já investimos nos últimos 2 anos mais de 3 milhões em inteligência artificial. Que legal. E tecnologia. Tecnologia em geral. Que legal. Pergunta é, não vou nem perguntar qual quadro de está fazendo isso não, a pergunta é, qual empresa está deixando de dividir lucro para investir no futuro? Sim. Como é que está isso? Como é que está isso na sua empresa? Isso é chamado ambidestria empresarial. Como é que eu cuido do presente e também do futuro ao mesmo tempo? Porque se eu abandono o presente e só olho para o futuro,
não tem futuro, porque o presente acaba. Se eu só foco na operação e não foco no futuro, tem empresas igual a gente que tá olhando no futuro. Que aí você fica para trás. Legal. Isso é difícil porque você sacrifica o presente em prol do futuro. Mas isso traduzido para seres humanos e para as nações, observa uma coisa. Seres humanos que sacrificam o presente em prol do futuro geralmente têm mais sucesso. Sim. Ele está estudando em vez de estar no churrasco, ele está pagando a faculdade em vez de trocar de carro. Perceba uma coisa, vou falar de novo para lá. As pessoas que sacrificam o presente, ou deixam de fazer os prazeres imediatos em prol do futuro, geralmente têm mais sucesso. Depois você pode mandar um link com algumas pesquisas que chegaram nessa conclusão. Com certeza. Geralmente. As nações, os países que, muitas vezes, para dar uma virada, eu vou pegar Singapura como exemplo, a história de Singapura é fantástica, que há 50 e poucos anos lá era mangue. Fizeram uma virada, sacrificaram o presente em prol do futuro. Hoje escolhem o quê? Porque é mais fácil para o governo investir em obra, em alguns momentos, em outras coisas. Do que educação. Do que educação. Porque educação você colhe a longo prazo. Ah. Mas por que na organização é diferente? É a mesma coisa. Uma organização longeva tem que investir, tem que sacrificar um pouco os prazeres executivos em prol do futuro. Sim. Então, assim, tá aí uma sugestão para quem não tinha pensado nisso, né? Não, Independente de qualquer segmento. Achei o exemplo ótimo em todos os sentidos. Na pessoa, no governo, na empresa, né? Parabéns aí pela colocação. Acho que só de corte aqui seu já tem uns 10 pelo menos, viu? Obrigado, porque eu empolgo, às vezes me perguntam uma coisa, outra que eu fico... Mandou super bem, tem certeza vai ter o conteúdo aí que vai circular para muitas pessoas. Lucas, queria muito agradecer, né, a presença. Acho que foi um bate-papo, assim, muito legal. Fiquei muito tempo falando de tênis, porque eu sou um fã, né? Agora, vamos marcar o jogo. Depois, no próximo podcast, a gente conta quem ganhou, né? É interessante que as pessoas, quando conversam comigo, elas acham que eu sou tenista. Eu não sou tenista. Primeira coisa. Eu sou empreendedor. A Fast Tênis não é uma empresa de tênis. Ela é uma empresa de experiência do cliente. Muito legal. A gente vende saúde e diversão através do tênis, Bruno. Que legal. Nós não somos empresa de tênis, apesar de nosso produto ser o tênis, mas o nosso business é a experiência do cliente. Muito legal. Mais um embaixador aí para puxar a bandeira que eu já puxo da experiência do cliente. Com certeza. E eu quero depois conversar com você, porque eu quero que você vá lá e me ajude a melhorar ainda mais essa obsessão pela experiência do cliente. Com certeza. Estamos juntos. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado. Foi um prazer ter você. Agradeço todo mundo que nos ouviu, que assistiu. Aqui, Seu Cliente, onde você sabe sobre a experiência do cliente e aprende muito com gente muito boa, igual foi com o Lucas hoje. Muito obrigado aí pela audiência.